Então tá, bom dia para vocês, espero que sejam todos bem aí. Eu sou o professor Edgar, para quem não me conhece, eu sou plantonista de física. E hoje eu vou dar uma mão aí pro Ronaldo aí, que tava meio inseguro com a questão online toda. Resolvi dar uma mão para ele. Então, eu tô na continuação da matéria dele aqui, que ele me passou aqui, que ele precisava falar com vocês de movimento circular uniforme. Essa aula tá no livro 2, é a aula 7, no setor C. Se vocês estão acompanhando pelo livro aí, tá lá na página 498, tá? Então vamos começar aqui. Seguinte, movimento circular, então, né? Como o nome já diz, é um movimento que, bom, né? Anda em círculos. Ele vai descrever uma circunferência, esse movimento, né? Então a gente tem o corpo amarelo ali. Observem que a velocidade, ela é um vetor, né? Então ela é sempre perpendicular à trajetória. Então notem que ela é sempre tangente ali, né? Na circunferência, tá? E claro, a velocidade descreve já a trajetória do teu corpo. Mas como é que tá em movimento circular, vai ser legal a gente ter uma outra grandeza para descrever isso daí. Notem que no intervalo de tempo, esse corpo que sai daqui vai para lá. Não sei se vocês enxergam o mouse, imagino que sim. Mas esse corpo que sai daqui desse ponto vai para esse ponto aqui leva um intervalo de tempo t, tá? E ele vai descrever, vai, vai sofrer uma variação angular aqui, né? Essa relativa a esse centro aqui, tá? Então, a gente vai descrever aí a velocidade angular, que é a razão entre a variação angular pelo intervalo de tempo que é para fazer isso. Em forma de equação, né, isso daí é o ômega é igual a delta θ sobre delta t. Tá? Bem barbada. É que nem a velocidade linear que a gente conhece, né? É o delta S sobre delta t, a variação da posição pela variação do tempo. Aqui, velocidade angular é a variação do ângulo pelo intervalo de tempo que levou para fazer isso. Tá? A unidade de medida da velocidade angular é delta θ, é uma razão, então, entre a unidade de medida do ângulo e a unidade de medida do tempo. Tá? Então, a gente sabe no SI a unidade de medida para o ângulo não é grau, tá, galera? É radiano. Então, por isso que a velocidade angular vai ficar aí radiano por segundo no Sistema Internacional de Unidades. Lembrei, né? 2π radiano é 360 graus, certo? Aí a galera da matemática aí tem uma definição bonitinha para radiano. Vocês perguntem para eles depois o que isso daí significa, se eles já não falaram, né? Certo? Só aqui comentando aqui, né? A gente costuma dizer que a velocidade angular ela é positiva caso o movimento se dê no sentido anti-horário. E ela é negativa caso se dê no sentido horário, tá? Isso aqui é convenção, tá? A gente define o nosso problema, o que for mais interessante para nós. Tá? O movimento circular uniforme, galera, ele é um movimento periódico. Ele se repete, tá? E todo movimento periódico, a gente tem duas grandezas físicas que vão nos ajudar a descrever o movimento periódico. A primeira delas é o período, tá? Que é o intervalo de tempo que leva para esse movimento fazer uma repetição. Então a gente tem uma equaçãozinha ali, não precisa. A equaçãozinha é bem simples, é o intervalo de tempo pelo número de repetições, tá? A unidade de medida do período é segundo sobre uma coisa que é adimensional. Quando a gente conta alguma coisa, essa coisa ela não tem dimensão, tá? Então, por isso que a gente diz aqui que a unidade de medida da repetição é 1. Tá? Então, quando a gente for dividir esse segundo por 1, vai dar segundos, né? Barbada, isso é o período. E outra grandeza física também, que vai nos ajudar, é a frequência, tá? Que vai dizer o seguinte, é o número de repetições que o movimento está fazendo em um intervalo de tempo. Então, a gente vai ter aqui o N, a quantidade de repetições que ele fez, e um intervalo de tempo. Tá? A unidade de medida disso daí vai ser 1 sobre segundo. Né? Na mesma ideia lá que aqui era segundo sobre 1, aqui agora a gente tem o número de repetições no numerador,
e o tempo no denominador. Vai dar 1 sobre segundo isso daí. Ou aí, se tu quiser deixar mais bonita a coisa toda, né? Segundo dá menos 1, né? Fica bem elegante aí. Ou melhor ainda, teve um rapaz, ele não deu o nome dele para unidade de medida, né? Deram o nome dele para essa unidade de medida, que é o Hertz, tá? Homenagearam o nome dele aí com essa unidade de medida para frequência. Então quer dizer que 1 Hertz é uma repetição em 1 segundo, tá? 2 Hertz, 2 repetições em 1 segundo, por aí vai. Observem, galera, a semelhança, né? Ó, que tem o período com a frequência. Notem que aqui a gente tem o tempo sobre a repetição e aqui a gente tem a repetição sobre o tempo. Um é o inverso do outro. Então, por isso que a gente pode dizer que a frequência é o inverso do período. Tá? O que isso quer dizer? Quanto mais rápido é um movimento, maior é a frequência desse movimento. E menor é o período. Eles são inversamente proporcionais. Se eu dobro a frequência, eu reduzo pela metade o período. Certo? Bem tranquilo, né? Então, voltando aqui para... sim. A frequência, tá? Ela, além de usar o Hertz, a gente usa outra unidade de medida também, que é bem usual, que é o RPM, rotações por minuto. O RPM, então, enquanto o Hertz vai dizer quantas repetições por segundo, o RPM vai dizer quantas rotações por minuto. Então, se eu precisar, caso aí apareça, para a gente ter que substituir, né? Converter uma unidade para outra, a gente vai fazer essa regra de 3 aqui. Vamos usar aqui 1 Hz, né? É 60 RPM. Por que isso? Se 1 Hz é uma repetição por segundo, então em 60 segundos, quantas repetições ele vai fazer? É 60, né? E 60 segundos é 1 minuto. Então, por isso essa relaçãozinha aí, 1 Hz tá para 60 RPM. Tranquilo? Então, quais são as... se eu estou tentando escrever isso daí em uma volta, então, o nosso movimento circular uniforme, eu tenho que o ΔT, em uma volta, é igual ao período, né? É o período que é para fazer essa repetição. Enquanto o Δθ é exatamente a volta inteira, né? É o ângulo da volta inteira. E a gente sabe lá, já desde pequeno, que isso aí é 2π radianos. Tá? Então, se eu for descrever agora como é que a gente pode calcular o ômega, a gente pode calcular o ômega dessa forma. O Δθ é 2π, 2π radianos, enquanto o intervalo de tempo é o período. Então é só fazer essa razão aqui. 2π sobre período. E daí eu já consigo calcular o ômega. Ou melhor ainda, a gente pode botar isso aqui em termos de frequência. Se eu lembro lá que o inverso do período é a frequência, então essa divisão aqui vai virar o produto da frequência. Tá? Então é aquilo lá que eu estava dizendo. Quanto maior é a frequência, menor é o período, mais rápido é o teu movimento. Tá? E qual que é o nosso objetivo aqui agora? É relacionar essa velocidade tangencial aqui, a velocidade linear, tá? Com o ômega. Como é que a gente vai relacionar isso daí? Vamos lembrar então como é que a gente calcula a velocidade. Velocidade é o teu deslocamento, né? O quanto ele percorreu num intervalo de tempo. Tá? O quanto ele percorre em uma volta? Em uma volta é 2π vezes o raio, né? 2πr. E isso daí eu vou dividir pelo período, então, que ele levou para fazer isso. De novo, se a gente quiser, a gente pode pegar essa divisão de período aqui e transformar num produto de frequência, né? Dá na mesma coisa que a gente fez aqui em cima. E daí, olha só, o ômega é a razão do 2π pelo período. Aqui a gente tem razão de 2π pelo período. Então eu consigo relacionar, tá, uma medida linear, no caso a velocidade linear, com uma medida angular fazendo o produto do raio. É assim que está escrito no livro de vocês. Mas a gente vai usar só essa equação daqui. Tá? Essa equação ela é bem importante para movimento circular. A velocidade linear é o produto do ômega vezes o raio da trajetória dele.
Então, pega aí, eu podia ter feito esse desenho melhor aqui, para representar, mas imagina um outro corpo aqui, mais para dentro da circunferência. Eu tenho esses dois corpos. Esse primeiro aqui, bem da ponta, e um aqui no meio. Imagina que os dois estejam descrevendo a circunferência aí com a mesma velocidade angular. Para que os dois tenham a mesma velocidade angular, tá? Como o mais de dentro tem um raio menor, ele então, mais de dentro, vai ter que fazer uma velocidade menor, tá? Para poder acompanhar aí a velocidade angular de quem está mais de fora. Isso a gente consegue ver, às vezes, em competição de corrida, né? Quando eles precisam aproveitar a parte do me fugiu o nome do campo, né? Quando eles fazem a volta do campo, a competição de corrida, a gente vai ter uma parte que é curva ali, né? Então, para compensar essa curva, eles põem uma galera mais para frente e uma galera mais para trás nessa curva, né? Porque daí quando eles fizerem toda a volta ali, eles vão estar aproximadamente todos juntos, né? Então, por causa disso, por causa do raio, tá? Certo? Essa equação é importante para a gente usar ela. E galera, essa aula aí, ela é dividida em 7 e 8, né? E eu fiquei responsável de passar só a aula 7, deixar a aula 8 para o Ronaldo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer os exercícios do livro. Aí eu vou perguntar para vocês, vocês preferem... Agora que eu peguei a mensagem do Germano aqui, se eu posso falar mais alto? Posso falar mais alto. É que com fone eu não consigo saber também a altura da minha voz, né? Vamos fazer assim. Alguém ficou com alguma dúvida na parte da matéria? Vou considerar isso daí como um não. Também tá tranquilo, tá? Beleza. Diga. Eu fiquei com dúvida ali na velocidade angular. Por que tu botou só 2π? Aqui? Não 2π radiano. É. Porque o ângulo que esse cara descreve em uma volta é 360 graus, né? Então, isso daí em radianos vai ser 2π, certo? Então, por isso que eu só jogo 2π aqui e divido pelo período dele. Tá. Oi? Quem é que tá falando só pra eu saber o nome? Johanna. Tá bom. Feito, Johanna, era isso? Era. Tá. Beleza. Agora eu vou perguntar pra vocês querem ter um tempo para tentar resolver os exercícios do livro? Ou já posso ir tocando ficha aqui na resolução? O que vocês costumam fazer nas aulas de física? Quem é que é o líder da turma aí para me ajudar a responder essa daí? Assim, da parte da matéria que eu dei, são as 3 primeiras questões aí do livro aí, tá? Então, então vamos tocar ficha, então. Então vamos fazer essa primeira questão aí. Considere o movimento de rotação de 2 objetos presos à superfície da Terra, sendo um deles no Equador e o outro em uma latitude norte, acima do Equador. Considerando somente a rotação da Terra, para que a velocidade tangencial do objeto que está a norte seja a metade da velocidade do que está no Equador, a sua latitude deve ser quanto, né? Então, assim, galera, para ajudar a gente a entender essa questão, eu peguei ajuda aqui do GeoGebra. Vocês devem conhecer o GeoGebra já do Arthur. O mestre, literalmente mestre em GeoGebra. Então, o que eu tenho aqui? Imaginem aqui que eu tenho a Terra, tá? Para cima, aqui eu tenho o hemisfério norte e para baixo que eu tenho o hemisfério sul. Estou vendo a Terra de lado. Aqui no eixo Y aqui é a rotação da Terra.
tá? É como a Terra está girando. Então aqui eu peguei aqui a latitude φ, tá? E descrevi aí como é que é o raio da trajetória que alguém nessa latitude está descrevendo. Vocês conseguem ver o GeoGebra? Que para mim apareceu. Tá. Pra mim não tá Não. aparecendo aqui. Ah, pera aí que deu problema de BIOS aqui. Agora sim. Agora vocês estão vendo a tela que eu tô vendo, né? E agora não. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Vou parar de compartilhar a tela aqui e vou botar de novo. Agora vocês estão vendo o GeoGebra. Sim, agora sim. Beleza. Ah, beleza. Aí, feito. Então, olha só. Aqui eu tenho a latitude... Ah, vocês não estão entendendo nada do que eu estava falando. Então, vamos lá ver se eu explico de novo. Aqui é o ângulo da latitude, né? A gente está vendo aqui, para cima do eixo X, a gente tem o hemisfério norte. E para baixo do eixo X, a gente tem o hemisfério sul, tá? O eixo de rotação da Terra está aqui no eixo Y. Então, imagine aí que a Terra está girando assim, tá? A gente está vendo ela de lado. Então, para quem está a 30 graus norte, tá? Tá mais ou menos por aqui. E observem que o raio da trajetória dele vai ser isso daqui. Não vai ser o raio da Terra. O raio da Terra vai ser para quem está no Equador, tá? Quem está no Equador ali vai estar exatamente escrevendo o raio da Terra como trajetória. Mas quanto mais para cima a gente está, menor é esse raio. E quem está lá no Polo Norte, lá, não descreve raio nenhum. Ou seja, o cara só vê a Terra girar, né? Então, eu quero saber, eu quero relacionar esse raio aí com a velocidade que o cara está descrevendo. Certo? Essa vai ser a nossa missão. E eu quero saber onde que a velocidade tangencial vai ser a metade de quem está no Equador. Tá? Então, vamos voltar lá para o slide agora. Aqui. Todos conseguem ver o slide? Não, né? Porque eu não fiz aqui as... Pra mim não tá aparecendo. A gente vai se achando aí. Ai, agora... Tá. Agora... Então é o seguinte, botei aqui a situação que a gente tinha lá no GeoGebra, tá? Botei um ângulo qualquer aí, 53 graus, para a gente tentar entender. Então, seguinte, a gente tem que relacionar a velocidade com o raio da trajetória. A gente tem que usar aquela equação ali, né? Galera, como a Terra é um corpo rígido, eu posso dizer que todos os pontos têm a mesma velocidade angular. Então, quem está lá no Equador, vamos dizer que quem está lá no Equador é o A, e quem está nessa latitude qualquer aí é o B, tá? Os dois vão ter a mesma velocidade angular. Então, olha só, como os dois têm a mesma velocidade angular, velocidade tangencial e raio da trajetória vão ser diretamente proporcionais. Por isso que eu posso escrever dessa forma aqui. Né? Isso aqui é a equação de duas grandezas físicas que são diretamente proporcionais. Velocidade tangencial dividida pelo raio. Tá? Então, essa razão aqui vai ser igual a essa razão daqui. E qual que é o nosso objetivo? Relacionar o raio da trajetória com a velocidade. Estamos no caminho, então. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver qual é que é o raio de quem está aqui em B. Tá? E a gente vai fazer aí uma trigonometria. Tá? Porque eu quero relacionar essa medida daqui com esta medida daqui. Beleza? Então, olha só. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu posso usar a trigonometria do triângulo retângulo, que vocês já devem conhecer a essa altura do campeonato. Então, é o seguinte,
eu quero relacionar o cateto oposto aqui, desculpa, cateto adjacente ao nosso ângulo, tá? Com a hipotenusa. A identidade trigonométrica que eu consigo fazer essa relação é o cosseno. Então, a razão do cateto adjacente pela hipotenusa é o cosseno. Se eu organizar essa equação, aí eu vou ter que o produto da hipotenusa vezes o cosseno vai dar o cateto adjacente. Tá? Então, o raio de quem está lá em B é o raio da Terra vezes o cosseno da latitude que ele está. Com isso, a gente consegue até calcular o raio da nossa trajetória em Porto Alegre. Né? Se a gente sabe que a nossa latitude é 30 graus, joga 30 graus ali e a gente consegue descobrir qual é, que é o raio da nossa trajetória. Tá? Claro, se vocês quiserem saber. Não sei se é do interesse de vocês. Mas vamos embora. Então tá. O raio de quem está em A é quem está no Equador. É exatamente o raio da Terra, né? A gente até pode usar a equaçãozinha aqui. Cosseno de 0 é 1, né? Então quem está na latitude 0, quem está no Equador, tem exatamente o raio da Terra. E quem está ali nessa latitude qualquer, então é raio da Terra vezes o cosseno da latitude que ele está. Cuidem aqui, tá? Eu esqueci de configurar isso aqui melhor, mas o cosseno está no denominador dessa razão aqui. Tá? Então, olha só, eu tenho o raio da Terra dos dois lados da equação. Eu posso cortar eles, vai embora. E me sobra aí, então, que a velocidade tangencial de quem está em A, lá no Equador, é a velocidade tangencial de quem está nessa latitude qualquer, sobre o cosseno da latitude. Se vocês quiserem, agora pode até calcular a velocidade de quem está em Porto Alegre em função da velocidade de quem está no Equador. Se for do interesse de vocês, é claro. Mas vamos embora aqui na questão. Ele perguntou, galera, seguinte, eu quero saber qual é que é a latitude para que a razão entre as velocidades tangenciais seja um meio. Então, qual é que é o ângulo que tem o cosseno como um meio? É 60, né? Então fechou, matamos a questão. Cosseno de 60. Quem está na latitude de 60 graus tem uma velocidade tangencial menor, tem uma velocidade tangencial 2 vezes menor da velocidade de quem está no Equador. Certo? Essa foi, acho que é a letra A aí, agora eu não estou com o livro em mãos, mas se eu não me engano é a letra A. Tá lá no outro slide, lá. Posso voltar tudo aqui? Muita função, né? Agora já foi, letra A aí. Vamos voltar tudo aqui e vamos para a próxima questão. Dois atletas correm uma pista circular de raio 50 metros com velocidades escalares constantes iguais a 10,8 km por hora. Quando diz velocidade escalar, ele quer dizer a velocidade tangencial do cara, né? O módulo da velocidade tangencial. Então tem um que está 10,8 km por hora e outro que está 9 km por hora. Eles iniciaram suas corridas no mesmo instante em posições diametralmente opostas. Ou seja, estão na máxima distância que eles podem estar, né? Um do outro, numa circunferência. O instante do primeiro encontro entre os corredores e o intervalo de tempo entre os encontros sucessivos, sabendo-se que eles se movimentam no mesmo sentido, vale respectivamente quanto? Olha lá, começou os engenheiros lá, π igual a 3. Tudo bem, vamos usar π igual a 3 então, já que ele pediu. Então, olha aí, fiz o desenhozinho da questão. Tá? Tem ali o corredor A, que está a 10,8 km por hora, e o rapaz amarelo ali, que está 9 km por hora. Agora eu quero saber cadê. Peraí que alguma coisa bugou aqui. Por que isso aqui não está aparecendo? Vamos daqui, vocês conseguem ver, né? Não sei o que aconteceu ali na minha resolução. Ali. Então é o seguinte, galera. O primeiro está 10,8 km por hora. Km por hora não é uma unidade vantajosa para a gente, né? Para a gente resolver a questão. Vamos transformar isso aqui para metro por segundo. Se tu dividir isso aqui por 3,6, chega em 3 metros por segundo. Mesma coisa que com 9. Se eu dividir 9 por 3,6, eu vou chegar em 2,5 metros por segundo. Tá? Observem que a distância que separa os dois é exatamente o comprimento de uma semicircunferência. Né? É isso daqui.
é o πr, né? Se uma inteira é 2πr, então metade é só πr. Então eu tenho que fazer a conta aí 3 vezes alguma coisa errada não está certa aqui na minha resolução. 3 vezes 50 metros, né, galera? 3 vezes 50 metros. Isso daqui vai dar, então, 150 metros. Aí, agora melhorou. Tá? Perdão aí. Então, a distância que separa os dois é 150 metros. Tá? Olha só, a gente poderia tentar resolver isso aqui usando velocidade angular, tá? Mas acho que vai ser meio complicado. Então, por isso que eu parti direto para a velocidade tangencial, que é o que a gente conhece. Porque olha só, a gente vai ter uma velocidade relativa entre os dois, né? Imagina isso aqui numa linha reta, ao invés de uma circunferência. Eu tenho aí, então, que a velocidade relativa entre os dois é 3 menos 2,5, né? 3 menos 2,5. A velocidade relativa entre eles é 0,5 metros por segundo. Então, é só a gente usar o Deus vê tudo aqui agora, né? A distância que eles têm que percorrer relativamente ao outro, né? Que é 150 metros. Eu sei a velocidade relativa entre eles, eu tenho que saber agora o tempo que leva para eles se encontrarem, tá? Então é só fazer a divisão aí do deslocamento pela velocidade. Aqui eu tinha acertado, aqui eu já tinha colocado 150. Não sei o que aconteceu lá para cima. Mas vamos embora aqui. Então é 150 dividido por 0,5. Isso daí vai dar, dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? 300 segundos. Então eles vão levar 300 segundos para o A encontrar o B. Uma pergunta aí de tema de casa para vocês é quantas voltas o A tem que dar até encontrar o B? Isso daí eu vou deixar para vocês resolverem essa pergunta aí. O livro podia ter perguntado para vocês. Quantas voltas o A tem que dar até encontrar o B? Se esse é o tempo que vai levar para os dois se encontrarem. Certo? E daí a gente precisa responder a parte 2 da pergunta, né? Depois que eles se encontraram, quanto tempo vai levar para os dois voltarem a se encontrar de novo? Então tá, para os dois voltarem a se encontrar de novo, agora eu preciso fazer aqui a distância relativa que eles têm que percorrer, que é exatamente uma circunferência inteira, ou seja, 2πr. Então vai ser 2 vezes 3 vezes, ó, aqui, alguém me sacaneou aqui, ó, esse slide aqui. É 2 vezes 3 vezes 50. Isso daí vai dar 300, né? Aí ajeitei. Então, é 300 mesmo, 6 vezes 5, 30, né? Isso, 300. Velocidade relativa entre os dois é 0,5 ainda. Isso daí mantém. Então a gente vai ter aí a razão de 300 por 0,5, 600 segundos. Então a gente conseguiu responder aí a nossa pergunta. É 300 e 600, letra B. Certo? Alguma dúvida nessa daí? Foi muito rápido, muito devagar? Vocês me avisem, hein? Beleza, por último, eu não sei quanto tempo a gente tem de aula aqui, acho que daqui a pouco a gente vai cair. Eu comecei uns 10 mais ou menos. Vamos tocando. Se cair, galera, se eu cair aqui, aí a gente. Eu mando um link do nova reunião ali nos comentários da minha postagem no grupo, tá? Mas vamos tocando aqui enquanto a gente não cai. Então, a questão 3 aí, ele vai perguntar para ti. Considere agora que os dois atletas do exercício anterior se movimentem em sentidos contrários. No instante do primeiro encontro entre os corredores, o intervalo de tempo entre os encontros sucessivos. Então, a mesma pergunta que ele fez, né? A diferença agora é que a velocidade dos dois. Vamos ver se agora não vai dar problema. Agora, a gente tem a situação aí. Eles têm velocidades em sentidos opostos, né? Então, eles estão indo um de encontro o outro mesmo.
Mas não apareceu lá minhas velocidades, de qualquer jeito. Eu acho que eu viajei nisso aqui, ó. Acho que eu botei um a mais aqui. Vamos sair do slide, não rolou. Aí. Então, de novo, né? Mesmas velocidades, só sentidos opostos. Em modo, isso aqui é 3 metros por segundo, em modo, isso aqui é 2,5 metros por segundo. Tranquilo. Então, de novo, distância relativa entre os dois. Agora, de novo, PR, né? 3 vezes 50 metros. Isso aqui vai dar 150. Não sei o que aconteceu aí. Tu vê, mas lá para baixo tá certo, né? Enfim. Agora a velocidade relativa dos dois, eles estão indo de encontro ao outro. Então a velocidade relativa é somada, né? Eu acho que eu nem explorei isso daí bem nessa parte aqui. Quando eles estavam em sentidos opostos, eles estão no mesmo sentido, né, do movimento. Então por isso que a gente diminuiu a velocidade. Aqui eles estão em sentidos opostos, então por isso que agora a gente vai somar essas velocidades aí para encontrar a velocidade relativa. Então, mesma coisa, né? Razão do deslocamento pela velocidade relativa, a gente tem 150 dividido por 5,5. Aqui a gente vai ter que usar uma calculadora, né? Ou vai na mão ali, vai fazendo a continha, tu vai achar 27,3. Tá? É que assim, eu sempre digo pra galera que vai lá no plantão que questão de Enem, geralmente eles põem uns números meio complicados, né? Que tu tem que gastar um tempão fazendo conta. Então o que tu faz, ao invés de passar um tempão fazendo conta? Não faz a conta ainda, vai levando ela até o fim. Porque às vezes lá no fim, tu vai conseguir simplificar alguma coisa com outra e a conta fica um pouquinho mais simples, tá? Mas aqui no caso aqui, né, não é questão do Enem, é questão do próprio ângulo, né, próprio material. Então aqui não tem muito o que fazer. Aqui é partir para ignorância aqui e fazer essa conta, que 150 por 5,5. Certo? E depois a pergunta é, depois que eles se encontraram, eles vão se encontrar mais ou menos ali, eu fiz os cálculos mais ou menos, quanto tempo vai se passar para eles se encontrarem de novo? Então tá, né? Próximo encontro sucessivo, né? Então, 2πr vai ser a distância que eles vão ter que percorrer relativamente um ao outro. Aqui, de novo, não sei o que deu. E aqui é 300 metros. Não, isso tá. 6 vezes 50, 300, tá certo. Velocidade relativa. Acho que eu errei alguma coisa lá pra cima. Né? Tá tudo certo. Então aqui 2π vezes 50, que é aproximadamente t por 3, né? 300 metros. Velocidade relativa 5,5. Tem que fazer a razão do deslocamento pela velocidade relativa. Aí vai dar 300 por 5,5. Que vai dar aí, de novo, tem que fazer a conta, né? O que dá para simplificar aqui talvez seja por 5, né? Se eu simplificar por 5 vai dar 60 aqui em cima, vai dar 1,1 aqui embaixo. 60 dividido por 1,1 dá 54,5. Né? E a gente matou aí os 3 exercícios da aula. Deixa eu ver aqui vocês aqui se alguém está falando alguma coisa. Tá. Então, beleza, a gente matou as 3 questões. Alguém ficou com alguma dúvida nessas daí? Essas 3 questões do livro? Tem que usar a velocidade relativa, né? O livro prezou bem pela velocidade relativa entre nesse movimento circular aqui. E essa questão bacana aqui, que é sempre bom saber como fazer esse tipo de relação com o raio da latitude, né? O raio da trajetória de uma dada latitude em relação ao raio da Terra. Esse tipo de situação aqui é bom conhecer como lidar com ela. Tá? Então, já que ninguém expressou dúvida aí, e a gente tem 10 minutos, eu vou deixar umas questões para vocês de brinde, hein? Que é o seguinte, eu tenho 2 aqui para vocês. Se vocês quiserem tentando resolver, essas eu não preparei resolução,
Mas vocês podem tentar resolver. A primeira que eu pergunto para vocês é qual a velocidade angular de rotação da Terra em radiano por hora. Notem que aqui eu não estou pedindo um SI. Eu botei em radiano por hora para dar um valor razoável, né? Porque se botar radiano por segundo, vai ser um valor pequeníssimo. Então deixa radiano por hora e faz a conta pro radiano por hora. E uma segunda questãozinha aqui, um carro se movimentando, como é que é a velocidade angular da roda do carro? Se o diâmetro da roda é 30 centímetros. Tá? Eu vou deixar vocês fazendo essas duas questões. Quem tiver dúvida pode vir ali no Messenger até a próxima aula. Vocês têm tempão até a próxima aula aí, né? Uns 15 minutos, eu acho. Estou disponibilizando para vocês tirarem dúvida comigo no Messenger ou nos comentários ali da minha postagem. A gente não caiu, coisa boa. Acho que deu tempo certinho aí. Certo, galera? Alguém quer comentar alguma coisa da aula? Sintam-se à vontade aí. Se quiserem perguntar, tirar alguma dúvida. Dale, Francisco. Essa primeira questão aí ela é bem, ela tem muito a ver com geografia, né? Se vocês se ligarem, tem uma relação ali com os fusos horários. Essa conta vocês certamente já fizeram na vida, só que vocês fizeram para graus por hora, né? Quanto que é a velocidade angular em graus por hora? Isso você sabe. A cada tantas horas, 15 graus fica de frente para o Sol, né? Aí depois de uma hora, mais 15 graus fica de frente para o Sol. Então isso daí vocês já manjam já. Então tá, Janaína aí, tava massa a aula, valeu, Janaína. Obrigado aí pela atenção de vocês. É diferente da aula assim também. Nunca tinha experimentado. É que o que eu acho mais estranho é eu não conseguir ver a reação de vocês enquanto eu estou explicando. Aqui a gente tem um chat, aqui vocês vão falando, acho que a gente se entende. Certo? Ah, e outra coisa, enquanto a gente não cai ainda aqui, não deu tempo ainda, hoje tem plantão de física, tá, galera? Tentem aparecer lá para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Hoje, o meu plantão, é hoje meu plantão, né? Começa 1h30, da 1h30 até as 4, tá? Vou estar esperando por vocês. Vou também abrir de novo aqui o Zoom. Abrir uma reunião no Zoom aqui. Acho que a gente consegue se dar bem aqui no Zoom. Certo, galera? Acho que eu dei todos os recados que eu tinha que dar. Eu vou... Se quiserem, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui, põe nos comentários ali da minha postagem para vocês ir resolvendo. Certo? Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem tirar a dúvida aí à vontade. Eu estou de quarentena aí também, posso ajudar vocês. Certo? Então tá, eu vou encerrar aqui e vou mandar as questões lá essas questões extras lá nos comentários lá. Certo? E quem descobrir a resposta já pode ir postando lá pra galera ir conferindo o gabarito aí entre vocês aí. Certo? Um baita abraço, obrigado pela atenção aí. E até uma próxima.